alunos e alunas do 7º ano. Estamos iniciando mais uma videoaula de ciências e hoje nós daremos início à unidade 7 do nosso livro didático. Esta unidade traz como temática ecologia. E nesta aula, que é uma sequência de 3 aulas referente aos 3 capítulos desta unidade, nós estudaremos a aula 1, o que a ecologia estuda. Então, reforço desde já a leitura do nosso capítulo, para que vocês possam estar sempre atentos, recordando, revisando, retomando os conceitos que serão apresentados nesta videoaula e que também estão apresentados no nosso livro didático. Para esta aula, nós pretendemos alcançar os seguintes objetivos: reconhecer a ecologia como ciência que estuda as interações dos seres vivos entre si e com o ambiente, compreender o conceito de nicho ecológico, identificar os fatores que influenciam o tamanho de uma população, compreender a estrutura das comunidades e suas variações ao longo do tempo e, por fim, distinguir os conceitos de ecossistema e biosfera. Todos esses conceitos serão apresentados nesta videoaula e também estão descritos no nosso livro didático. Então, não tenho dúvida que nossos objetivos serão alcançados. Mas para isso é preciso muita atenção, foco e responsabilidade com os estudos de vocês. Preparados para a nossa aula? Vamos lá! De início, é importante que nós consigamos compreender o conceito de ecologia. Afinal, professor, o que é ecologia? Bom, como vocês já realizaram uma atividade prévia de um glossário, onde vocês deveriam descrever diversos conceitos que serão apresentados nestas videoaulas. E o primeiro conceito que eu solicitei que vocês pesquisassem e fizessem essa descrição foi o conceito de ecologia. Então, a ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e os elementos do ambiente em que se encontram, como o solo, a água e a temperatura. A ecologia ajuda a compreender o que leva os seres vivos a habitar determinado local, ou por algumas espécies estão ameaçadas de extinção. Ao estudar a ecologia, é importante saber que ela se divide em níveis de organização, que se dividem em população, comunidade, ecossistemas e biosfera. No final desta videoaula, estarei apresentando um exemplo bem bacana para vocês compreenderem esses níveis de organização. Então, conseguiram compreender o conceito de ecologia enquanto ciência que estuda essa interação entre os seres vivos, entre nós, seres vivos, e todos os elementos do ambiente em que nós nos encontramos. Então, tomem como base esse conceito, podem estar pesquisando novos conceitos que estejam relacionados a esse, para que vocês de fato compreendam o que estuda a ecologia. Outro conceito importante, que inclusive está descrito lá no nosso objetivo, é que a gente consiga compreender o que é nicho ecológico. Bom, nicho ecológico nada mais é do que um conjunto de interações e de atividades de uma espécie relacionadas ao seu modo de vida no ecossistema. E aí eu trago para vocês como exemplo aqui um macaco. Qual seria o nicho ecológico do macaco? Bom, se eu acabei de falar para vocês que o nicho ecológico é um conjunto de interações, então aqui a gente consegue facilmente identificar essas relações. Essa relação que acontece entre os outros macacos, que são a sua população, o macaco junto com os demais macacos da sua espécie formam uma população. Além deles, nesse ambiente a gente vai encontrar os predadores, que compõem a comunidade. Temos os parasitas, o alimento que esses macacos ou este macaco irá buscar na natureza, no ambiente em que ele está inserido. Além disso, compõe o seu nicho ecológico também a temperatura e umidade, o seu local de reprodução, ou seja, todas as interações existentes entre o ser vivo, no caso o macaco, e que estão relacionadas ao seu modo de vida nesse ecossistema, é o que nós denominamos de nicho ecológico. Então, deixo o desafio aí para vocês. Pensem em determinada espécie de animal, de uma planta e associem o seu nicho ecológico. Tentem identificar quais são as interações que esse ser vivo tem com o ambiente em que ele vive. Aceita o desafio? Então, registre tudo num caderno e me envie no final desta videoaula.
Outro aspecto importante em relação à ecologia é nós conseguirmos entender que um dos objetivos da mesma é estudar as características próprias de uma população, como o número de indivíduos, a distribuição espacial, a taxa de crescimento e também aspectos que variam com o tempo. Bom, e aí aqui a gente traz no nosso material conceitos importantes do que seria taxa de natalidade e taxa de mortalidade, que eu reforço nesse momento para vocês estarem refazendo a leitura desses conceitos e associando aos exemplos que são apresentados lá no nosso livro didático, certo? E aí, para exemplificar essa situação, eu vou trouxe aqui uma imagem para que vocês possam imaginar a seguinte situação. Imagine que uma certa ilha abriga uma população de gaivotas. Pensaram? O que deve acontecer com o tamanho dessa população se durante certo tempo houver mais mortes de gaivotas do que nascimento? Simples, não é? Isso acontece, né? A ecologia faz esse estudo nessa relação da população com o ambiente. Então, se houver mais mortes de gaivotas do que nascimentos, a tendência é que essa população possa diminuir. Já se houver mais nascimentos de gaivotas do que mortes, nós já conseguimos identificar que essa população vai aumentar. Outra relação importante que pode acontecer é se houver mais gaivotas se deslocando para outras ilhas do que gaivotas de outras ilhas chegando a esta ilha. Então, nessa situação, a tendência é que a população de gaivotas também venha a diminuir. Então, essas relações de população com o ambiente também é foco de estudo da ecologia e reforço mais uma vez a leitura para que vocês possam aprender os demais conceitos relacionados a esse tópico. E aqui eu apresento para vocês os níveis de organização, conforme eu apresentei lá no início desta videoaula. E aí a gente vai tomar como exemplo aqui uma girafa. Vocês podem observar que a girafa é um organismo, ou seja, ela é uma unidade fundamental da ecologia. E aí, partindo desse organismo, nós vamos compreender agora o que é população, que a gente está se referindo aqui ao longo desta videoaula, comunidade, ecossistema e biosfera. Lembra lá dos nossos objetivos? Que a gente consiga saber diferenciar, saber identificar cada um desses níveis. Então, vamos lá. Então, tomamos como referência uma girafa aqui como organismo. E aí, logo à frente, nós temos uma população. E o que seria uma população? População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive numa mesma área. Então, vocês vão imaginar numa determinada área, como no exemplo aqui das girafas. Então, elas vivem em uma determinada área, vamos imaginar que seja uma área lá da África. Então, lá numa determinada região, a gente vai encontrar uma população de girafas. Então, uma única girafa representa um organismo e várias girafas que compõem essa mesma espécie representam uma população. Estão compreendendo aí esses conceitos? Vamos lá para o próximo. Comunidade. O que seriam essas comunidades? Bom, a comunidade é um conjunto de populações que vivem em uma mesma área e interagem entre si. Então, antes a gente tinha uma população de girafas, mas a gente sabe que essas girafas não vivem sozinhas. Existem outras espécies de animais, outras espécies de plantas que estão interagindo entre si naquela área que a gente está mencionando. Então, essas outras espécies juntas nessa mesma área representam uma comunidade. Ok? E ecossistema, professor, o que seria? Então, pela imagem vocês já conseguem chegar a algum conceito. O ecossistema é o conjunto formado pela interação entre os membros da comunidade e os demais fatores abióticos do ambiente. E o que são fatores abióticos? Tenho certeza que vocês já sabem que isso era um dos termos do nosso glossário de atividade da aula anterior. Os fatores abióticos são aqueles sem vida. Fatores bióticos possuem vida, fatores abióticos sem vida. Tenho certeza que vocês já conseguiram compreender esse conceito. Então, o ecossistema é isso, é todas essas interações dos membros daquela comunidade, que lá, por exemplo, a girafa, a ema,
E os demais elementos, né, como a gente viu, o solo, a água, a temperatura, todos esses fatores que se incluem nessa área, né, as árvores, os próprios animais, todos eles compõem um ecossistema. E a biosfera? Já a biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta com seres vivos. Observe essa imagem. O que é que ela representa? A nossa biosfera, o nosso planeta. Então, se eu tenho uma determinada área, então, lá na Antártica, eu tenho um ambiente bem diferente, que lá possuem seres vivos. Lá é um ecossistema. Eu pego uma região daquela da Antártica, que eu vou encontrar alguns animais, alguns fatores abióticos, eu tenho um ecossistema. Eu vou lá para uma área da floresta amazônica, eu tenho diversos animais, eu tenho uma área aí na comunidade onde vocês moram, tem alguns animais, tem algumas espécies de seres vivos, pode ter um rio, né? Pode ter vocês, também como seres vivos que se incluem nesse ecossistema. E aí quando eu junto todos esses ecossistemas, ou seja, todas as regiões do planeta com seres vivos, eu tenho a biosfera. Então é importante que vocês compreendam que na hierarquia natural dos sistemas ecológicos, a biosfera é o mais abrangente. Dá para compreender isso, não dá? Observa a imagem. A biosfera é o mais abrangente e o organismo é o menos. Ou seja, que é uma unidade fundamental. Então, você é um organismo. A planta que tem aí no seu quintal é um organismo. Cada um desses representa uma unidade fundamental. Já a biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta com seres vivos, ou seja, é mais abrangente. Então, como eu já reforcei no início, né, já indiquei lá no início da nossa videoaula, e vou reforçar agora, a leitura das páginas 166 a 169, onde vocês vão retomar todos esses conceitos que eu acabei de apresentar, e ao final vocês irão realizar os exercícios propostos na página 170, questões 1, 2, 3, 5 e 6, somente estas. E aí, ao finalizar tudo, me envia no meu PV de WhatsApp. Então, eu desejo bons estudos, né, que vocês possam realmente ficar atentos, compreender tudo que foi colocado até aqui, e após as leituras e assistir essa videoaula, também sugiro pesquisarem outras videoaulas, outros materiais no YouTube, para reforçar esses conceitos, certo? Então, grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.